aula está oficialmente aberta. Hoje, dia 22 de abril de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. E aí, gente, chegamos ao dia 22 de abril, popular Dia do Descobrimento do Brasil. Descobrimento oficialmente, porque extraoficialmente a conversa é outra. Sem mais, conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e é exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. E, sem delongas, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. É isso aí, gente. Retomando as aulas do nosso livro aqui, o objeto de estudo, que é Os Exilados de Capela, ou da Capela, do grande Edgar Armond, e dando sequência nas famílias dinásticas, que a pessoa entender o que é isso, não só os capelinos, mas povos de outras estrelas, o que eles vêm fazer aqui na Terra. Porque, como eu já disse, a Terra é dividida entre três grupos. Dois deles se enfrentam diretamente, que são os reptilianos e os humitas, e o terceiro grupo são alienígenas que vêm para cá só para ter um porto seguro, que aqui é o reino, que como se chama a Terra de reino, inclusive o pessoal da Terra plana falava muito isso, tá certo, aqui é o reino, aqui é o principal planeta do universo. É o principal. E eles vêm para cá. Isso aqui é como o pessoal que sai de outros estados vem na cidade de São Paulo. Um monte de gente do norte, do sul, da Venezuela, do Japão, todo mundo vem para São Paulo. Você quer morar no melhor local. Não tem discussão. E aí eu estou retomando a questão das famílias dinásticas, que é muito importante as pessoas entenderem, que eu estou mostrando muito poder, assim, e as pessoas têm aquela coisa que foi enraizada na vida das pessoas, que poder é sinônimo de dinheiro. Dinheiro é ferramenta. Entenda isso. O que essas famílias dinásticas fazem, o quê? Poder é capacidade de influência, de influenciação. Eu vou dar um exemplo, mas eu só concluir essa questão. O que essas famílias dinásticas elas fazem? Elas usam a influência dela para adquirir mais dinheiro, ou seja, para adquirir mais recursos, mais ferramentas, para ter uma capacidade de atuação muito mais ampla. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, hoje não, tanto, você saía para a noite, para a balada, você ia pegar uma mulher, tá, uma mulher bonita, de preferência, e você chegava numa balada aí, o cara, por exemplo, que chegava com um Mercedão, fazia fila de mulher para entrar no carro dele. Você que estava sem carro, né, a gente normalmente fazia metade do caminho de ônibus e metade do caminho a pé, ou de metrô. Às vezes fazia o caminho inteiro a pé para economizar, para tomar uma birita a mais. Você tinha que usar outros recursos, a lábia, a esperteza, a observação, para poder sair com alguma coisa dentro do seu campo de interesse. Por quê?
Porque, em geral, a mulherada também confundia dinheiro com poder. Contudo, muito cara tinha o Mercedão, se tirasse o Mercedão do cara, você não tinha mais nada, sobrava mais nada, você tinha um inútil ali. E mesmo a mulherada que saiu com o cara de Mercedão, via que o negócio não ia acabar bem. Então, o quê? Poder na influência. Isso que você exerce. É isso que é exercer o poder, é a capacidade de influir, de convencimento, de fazer a pessoa mudar decisão, mudar de opinião. Você vai querer entrar no Mercedão ou ir de ônibus comigo? Duro, mas é aí que você mostra, o cara mostra quem ele é, meu. É a capacidade de influir. E aí usar, consequentemente, esse poder de influência para poder comprar um Mercedão. Nada contra o cara que tem um Mercedão, ótimo, mas o próprio cara que tem um Mercedão ele tinha que ter capacidade de influência. Se ele ficar só na questão econômica, ele não vai conseguir manter, porque ele não é capaz de influenciar, ele não tem poder, ele só tem ferramenta. Ok? Então vamos avançar no texto aqui, que eu quero conversar um pouco mais com vocês no decorrer do texto. Em 2 de fevereiro de 2021, no India Times publicado foi o artigo de autoria de Rishab Banerjee, alcunhado de "Estas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo". 4. A linhagem do POM. Em 24 de fevereiro de 2024, no Delaware News Journal, publicado foi o artigo de autoria de Amethyst Martinez, alcunhado de "Se você é de Delaware, provavelmente conhece uma das famílias mais ricas do país que fez mudanças duradouras no primeiro estado". Nota, quando ele fala primeiro estado, Delaware foi o primeiro estado a aderir à Constituição norte-americana, isso depois da Guerra da Independência e tal. Então é considerado o primeiro estado dos Estados Unidos. O último é o Havaí, que é o estado 50. Tanto é que tinha aquela série Havaí 5-0, que é o último estado. Principalmente o Trump está a fim de anexar o Canadá. Os canadenses estão esperando, hein, meu? Demora muito não, Trump. De volta ao texto, lendo-se nele que a família Dupont, conhecida por ser dona da marca Dupont Co., especializada em produtos químicos, com uma filial no Brasil, em Barueri, recentemente fez parte da lista da Forbes como uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos em 2024. Com um patrimônio líquido de 18,1 bilhões de dólares, os Dupont ficaram em 22º lugar entre as 45 famílias, sendo que todas as listadas tinham um patrimônio líquido de pelo menos 10 milhões de dólares, e o valor combinado de todas chegou a 1,3 trilhão de dólares de acordo com a Forbes. Lembrando sempre que, embora pareça, dinheiro não é poder, e sim ferramenta. Logo, toda essa ferramenta na mão de pessoas que saibam manuseá-las resulta no destino da humanidade. Já bem, essa ferramenta na mão, a ferramenta certa na mão da pessoa certa mexe na estrutura da humanidade. Se vocês pegar todas as famílias que estão aqui, negócio, vocês vão ver. Pega todos os programas que eu fiz, pelo menos das famílias, vocês vão ver como que elas modificaram esse mundo em que nós estamos aqui hoje. Esse mundo foi, elas vão mudando o mundo à vontade delas, porque elas têm poder de influência e ferramenta. Ferramenta certa. Era igual, por exemplo, nos anos 1990, da Fórmula 1, tinha o carro da Williams, o Williams Renault lá do Mansell, que era um negócio fantástico, e o Mansell. E muita gente falava que a Fórmula 1 era um negócio curioso, porque acontecia de um piloto ruim pegar um carro bom e ter resultados de piloto bom, e um piloto bom pegar um carro desse aí e ficar insuperável. Nós tivemos o reinado do Schumacher. Schumacher reinou com a Ferrari. Era o melhor piloto com o melhor carro. E é isso aí. Poder de influência, a capacidade no caso, e a ferramenta.
Então, isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos lá. De volta ao texto da senhora Martinez, o legado Dupont começou em 1802, quando Eleuthère Irene Dupont comprou 95 acres em Brandywine, no estado de Maryland. No site Science History Institute, no site do Science History Institute, consta que Eleuthère Irene Dupont era filho de Pierre Samuel Dupont, um economista, funcionário do governo e publicitário francês, um polímata. Pierre Dupont se tornou amigo de Anthony Laurent Lavoisier, aquele do Instituto Lavoisier, por causa de suas agendas políticas semelhantes, e juntos reorganizaram a administração real da pólvora e do salitre. Ademais, Lavoisier contratou o filho mais novo de Pierre Eleuthère Irene para trabalhar na fábrica de pólvora Essonne, onde aprendeu a fabricar pólvora, transferência de tecnologia. Durante a Revolução Francesa, os Duponts se viram sob ataques, porque haviam protegido pessoalmente o rei e a rainha de uma multidão que sitiava o Palácio das Tulheiras em Paris em 1792. Em 1799, toda a família partiu dos Estados Unidos. Não, em 1799, toda a família partiu para os Estados Unidos, onde esperavam fundar uma comunidade modelo de exilados franceses, o que nunca aconteceu. Eu me atrapalhei aqui, que eu lembrei agora aqui. Isso está muito parecido com a história da origem da máfia nos Estados Unidos. Até a mente foi lá para a família Bonanno, para as grandes famílias mafiosas. Você vê essa movimentação das famílias, as famílias inteiras. Era um clã que ia para lá. E aí, eu vou até recomendar que vocês assistam. Quem não assistiu, mas assistam. O Poderoso Chefão. Assista pelo Poderoso Chefão 1 e o 2. Vocês vão ver que, inclusive, esses patriarcados, eles são moldados da seguinte forma. Tem dois patriarcas. O pai, o início, sobrenome da família, e depois um filho que assume o posto dele e que dá sequência. E depois há uma calmaria. É igual, por exemplo, aconteceu com a família Bonanno, a família mafiosa que era do Salvatore Bonanno, depois o filho dele, o Bill Bonanno, assumiu. E aí hoje existe ainda a família Bonanno nos Estados Unidos, é uma família criminosa, mas não é mais dos Bonanno, só existe o nome, a marca Bonanno. Hoje ela é tocada por outros criminosos. Mas é mais ou menos isso. Vamos avançar um pouquinho aqui só para explicar. Então assista o Poderoso Chefão do Francis Ford Coppola e que vocês vão entender bem a coisa. Então vamos lá. Em 1799, toda a família partiu para os Estados Unidos, onde esperavam fundar uma comunidade modelo de exilados franceses, o que nunca aconteceu. Eleuthère Irene logo viu uma oportunidade de negócio devido à má qualidade da pólvora disponível nos Estados Unidos. E, em 1802, montou uma fábrica de pólvora nas margens do rio Brandywine, perto de Wilmington, em Delaware. De volta ao texto da senhora Martinez, a empresa foi uma das primeiras grandes fornecedoras de pólvora, além de ser creditada por outras criações importantes como o Nylon, uma fibra sintética de celulose com que se faz um tecido artificial semelhante ao algodão, o nylon, um termoplástico sintético, e o Kevlar, uma fibra sintética muito resistente usada em coletes à prova de balas. Por fim, o nome Dupont agora está em todo o Delaware, em uma rodovia, uma escola secundária, um hotel e muito mais. E aqui eu peguei só a origem da família Dupont. A família Dupont lutou em guerras, é uma família poderosíssima. Você vê que transcendeu os Estados Unidos. Nós temos até uma fábrica de produtos químicos deles aqui em Barueri. E é o ponto, a gente sempre vamos ter o surgimento dessas famílias, como eu falei, são famílias, como eu já mostrei, de cunho alienígena, que eles dominam o tempo, e eles moldam a realidade ao gosto deles. Eles moldam essa realidade. E, por exemplo, isso é um pouco da família Dupont, vamos tratar um pouco da nova ordem mundial. Agora, o líder da nova ordem mundial,
Vamos falar o seguinte, como é que eu vou falar? O testa de ferro da nova ordem mundial morreu. Menos um, graças a Deus. Eu só fico com pena do capeta, que ele vai ter concorrência lá no inferno. Tá vendo, Satanás? Bem feito. Você fica criando essas porcarias aqui para atazanar a gente, agora ele vai te apurrinhar aí no inferno. Dentro da pirâmide hierárquica da nova ordem mundial, nós temos, por exemplo, o grupo de Bilderberg, que são as famílias mais ricas do mundo. Você vai encontrar esses nomes sempre. São essas famílias. Elas se uniram na nova ordem mundial, muitas delas. Tem outras que eu já citei aqui, elas seguem trajetos próprios, que elas são famílias desses grupos alienígenas que vêm para a Terra para viver em paz. Eles não querem briga. Em geral, eles acabam sendo perseguidos pelos outros grupos, principalmente os reptilianos. E os reptilianos estão ligados à nova ordem mundial. É o grupo da nova ordem mundial que tem na cabeça o Vaticano. E agora tensa mais uma profecia de Nostradamus. O pessoal não gosta muito de Nostradamus, mas ele falou que o último Papa seria negro. E até o pessoal teve aquela nhaca politicamente correta. Eles estão falando, não, negro é a cor da roupa do bispo. A roupa do bispo, do pai, pode ser preta. Aqui vai lá, é um cardeal. O cardeal se veste de branco e roxo. Preto é a cor da pele mesmo, é uma coisa relacionada com a cor da pele. Ele não teria falado que o cara era negro de tal forma. Tanto é que a época que o Barack Obama assumiu os Estados Unidos, época infeliz, a gente pensou que fosse o fim do mundo mesmo, porque o Papa é o cara que manda no mundo. O cara é o presidente dos Estados Unidos, um crioulo no comando dos Estados Unidos e discípulo de Saul Alinsky. Não sei como o mundo não acabou ali. É que não era para acabar, acho que estava começando. Mas quem vai assumir mesmo o Papa vai ser um Papa negro no Vaticano. E vamos ter o conclave aí. É agora? Não sei. Vamos esperar o conclave. Em todo caso, voltando, essas famílias, o que aconteceu? Elas se uniram, temos o grupo Rothschild, temos vários nomes, mas o principal é o grupo de Bilderberg. Tem o grupo Ford, a família Ford, várias famílias estão lá. Eles se unem lá e eles juntam todo o poder deles, toda a capacidade de influência deles, com o qual eles moldaram o mundo para começar a direcionar o mundo. Eles mudam mercado, eles derrubam economias, derrubam países. Lembra muito a ficção. Eu gosto, a ficção eu falo muito, que tem até aquela frase, a ficção a realidade é mais estranha do que a ficção. Por isso a ficção bebe nas tetas da realidade. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Só falando, a vida quer imitar o belo, que é a arte. Não, a arte controla algo muito superior, que é a própria vida. E lá que eles mamam. E aí tem aquele filme do Batman Begins, que é a Liga das Sombras. E não sei se você lembra, o Ra's al Ghul falava, eles derrubaram o Império Romano, puseram fogo em Londres. Eles eram um grupo que, quando eles cismavam que a sociedade estava em desequilíbrio, qual que era a causa de desequilíbrio da sociedade? É uma cidade, vamos lá e vamos acabar com ela. Eles achavam que a atual causa de desequilíbrio era Gotham City. Só que lá eles bateram de frente com o Batman. Batman ninja, estava bem bolado. E é mais ou menos assim. O Batman somos nós, os buscadores da verdade, que a gente está enfrentando essa turma de frente e os desmascarando para o mundo. E por isso você vê. E como a ficção mama na realidade, muito do que os buscadores da verdade falam é interpretado com teoria da conspiração, loucura, o cara tá bebendo pinga estragada, tá fumando maconha de segunda. Os caras acham isso. Por quê? Porque a ficção mama para poder buscar ideias mais fortes. E isso acaba atrapalhando até a busca da verdade, porque o pessoal que está do lado de lá são alienígenas. E eles são muito imaginativos, eles são muito criativos. Tem aquele outro filme, Sinais,
acho que é do Night lá, que é com o Mel Gibson, que o menino fala, os alienígenas são muito bons em resolver problemas. Eles são muito bons em resolver problemas. Eles têm uma imaginação muito fértil e usam essa fertilidade imaginativa para dominar a sociedade. Lembra o que eu falei? Poder é capacidade de influenciação, não é dinheiro. E o que gera capacidade de influenciação? Uma imaginação fértil, uma imaginação ativa. E é isso que eles usam para dominar a sociedade. Ok, gente? Dito isto, eu encerro a aula de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. E é bom vocês ajudarem o Cuesta, porque parte do dinheiro eu vou usar para o lançamento do meu livro. E, falando de ficção, esse meu novo livro é uma ficção científica onde eu peguei muitas das investigações que eu faço, muitas delas eu já falei aqui para vocês, várias, e tem muito mais que estão lá dentro desse livro, que eu quero deixar um livro para posteridade, para os buscadores do futuro, quando eu já não estiver mais aqui, eles possam lê-lo e falar, porra, ele deixou pistas aqui para a gente investigar. E para isso eu preciso da ajuda, da contribuição de vocês. Dito isto, vamos para, como eu falei, a hora de passar o chapéu e a hora em que eu disponho os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, ó. Aqui, ó, A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada que você não vai se arrepender. Ok, gente? Na sequência, o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, o romance para os adultos. E aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo. Você que é pôr o Satanás para fora de casa. E agora nós já nos livramos, tiramos um do Vaticano. Vamos ter que tirar o próximo. Na sequência, o Apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico. Você vai fazer suas doações por meio do Apoia-se. O Pix, onde você pode doar diretamente para mim, que é melhor ainda, porque o Pix já vem direto aqui na conta. Eu faço a manipulação do dinheiro para que ele vá para os fundos corretos e a gente possa fortalecer o Cuesta. Ou seja, nós precisamos de ferramenta para trabalhar. Poder de influência nós temos, só faltam as ferramentas. Quem dá a ferramenta é você, meu bravo acólito. Aí tem o PayPal para os seguidores do estrangeiro, o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador nas próximas manifestações, e com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Bem, aí é o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E aí tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Ok, gente? Amanhã estarei lá, amanhã à tarde. Vamos ver se eu chego ao tempo de comer uma feijoada e tomar uma geladinha, ok? E agora, QSA, atenção Denilson, todos os carros, próximo evento, regras para erradicar os radicais, argumentos plausíveis, regras para erradicar os radicais, argumentos plausíveis, no sábado, dia 26 de abril de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 26 de abril de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais, argumentos plausíveis. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!